Olá, pessoal. Marco Fiaschetti, diretor executivo da Anfarmag, e nesta ocasião, comentando em primeiríssima mão os principais achados da pesquisa que a Anfarmag realiza todos os meses desde março, intitulado Os efeitos da pandemia nos negócios magistrais, os impactos da pandemia nos resultados econômicos financeiros da farmácia. Vamos conhecer, então, os principais achados? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos lá. Muito bom. Eu acho que agora a gente consegue verificar aqui, certo? Muito bem, pessoal. Como vocês sabem, então, a Anfarmag vem realizando essa pesquisa justamente para verificar como que as farmácias estão, em relação aos seus resultados, atravessando todos os desafios da pandemia. E a primeira pergunta é em relação se, no mês de agosto, comparado com o mês de julho, como que foi a variação na venda de fórmulas. E olha que interessante, pessoal. O que a gente observa aqui é que, em agosto, nós tivemos, em nível Brasil, uma tendência de se manter ou estável, né, a variação de vendas da fórmula, ou seja, para 38,7% dos respondentes. Tá? O volume se manteve estável em relação ao mês de julho. Também observamos aí, né, também associados relatando que teve crescimento até 20, de 20 a 50, mais que 50, e pouquíssimas farmácias, ou a minoria das farmácias, dizendo que o volume reduziu. Nós temos aí um destaque para 24% desses que comentaram que no mês de agosto o volume reduziu em até 20%. Então, e aqui, pessoal, né, como vocês podem ver, qual foi a variação desses índices desde o mês de março. Quando você for acessar esse material, nós também abrimos esse número do Brasil para as regiões. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês, né? Então, neste caso aqui, os resultados da região norte oscilaram bastante desde o início da pesquisa, né? Como vocês podem observar aí. Isso vem sendo uma característica da região norte, né? Quando a gente fala de região nordeste, também a região do país com os melhores resultados apurados aí no mês de agosto. Nós temos também aqui as farmácias do Centro-Oeste, e no caso do Centro-Oeste, foi a região onde, né, em relação às outras regiões, onde o empresariado afirmou que o volume reduziu até 20%, nós estamos falando aí de 27,8% dos respondentes, e também dentro dessa mesma lógica na região sudeste e na região sul. Então, o que a gente pode fazer um balanço até aqui? Tá? É que as farmácias continuam atravessando bem, né, toda essa questão da pandemia. O que a gente vem observando é que agosto, apesar de uma tendência de estabilidade, né, mas continua sendo resultados interessantes. E principalmente quando nós comparamos o resultado do nosso setor com outros setores da economia. Aí, a Anfarmag, ela também pergunta, também relativo à variação de vendas de fórmulas, mas levando em consideração os dias do mês. Então, é por isso que a outra pergunta, a gente fala da variação na média diária de fórmulas vendidas em agosto. E aqui, pessoal, né, também comparado com o mês de julho, o que a gente observa é que para 38,7% dos respondentes, também é essa tendência de estabilização. O que a gente também observa é que a minoria dos respondentes, assim como quando a gente fala em relação ao mês como um todo, tiveram aí uma redução de até 20%. Mas continua sendo bastante positivo, até porque a gente fala aí de 21,3% afirmando que as vendas, mesmo considerando a média diária, cresceu em 20%.
Então, continuam sendo, né, resultados bastante expressivos. E aí, quando você for manusear este e-book que a gente está disponibilizando, a gente tem aí pelas regiões, para que você possa comparar o seu resultado em relação à média nacional e o seu resultado levando em consideração a região do país onde a sua farmácia está inserida, né? Então, o que a gente vem observando aqui, né, na região norte, na região nordeste, a região nordeste, veja que interessante, né? Confirma o achado da outra pergunta. Então, foi a região do país onde a gente teve os melhores índices em termos de crescimento né, na variação da média diária de fórmulas vendidas no mês de agosto em relação ao mês de julho. Também na região... deixa eu passar aqui. Também em relação à região centro-oeste e à região sudeste também. E região sul. Então, veja que interessante, pessoal. Obviamente que depois vocês vão acessar o material, vão fazer conta, vão comparar o seu resultado, né? Mas, em linhas gerais, o setor, no mês de agosto, ele continua sendo um mês bastante interessante. Quando a gente fala de agosto, comparado com o mês de julho. Então, além da variação do número de fórmulas, quer seja no mês, quer seja a gente considerando a variação média, levando em consideração os dias úteis desse mês, além dessas perguntas, a gente também pergunta aos nossos associados em relação ao seu quadro de funcionários, né? Como que ele está fazendo, se ele teve que demitir, se ele teve que contratar. E olha que interessante, pessoal, né? Nós verificamos aqui que sobre a contratação e demissão de funcionários, nós temos aqui que 66% mantiveram o quadro de colaboradores, né? Veja que é minoria as farmácias que tiveram que demitir colaboradores. Inclusive, para 17,3% dos respondentes tiveram que contratar mais gente. O que a gente vem observando, pessoal, é que, mesmo com o advento da pandemia, nós vemos um volume de trabalho bastante impactado, bastante positivo nas farmácias, e desde o mês passado a gente vem observando que o setor voltou a contratar, o que mostra, né, o potencial desse mercado, mostra que o setor ele vem realizando as suas atividades e tendo um resultado bastante interessante em termos de pandemia. E aí você já sabe, além da variação em nível Brasil, nós temos aqui da região norte, região nordeste. Veja que aqui a região nordeste, né, chama a atenção que 7,7% tiveram que demitir mais de 2 colaboradores, apesar da variação de fórmulas no nordeste, né, ter sido a mais positiva. Isso é interessante. Também aí na região centro-oeste, temos aí na região sudeste, tanto, né, a manutenção do quadro de colaboradores, como contratação, 8,9% tiveram que demitir aqui na região sul. Ou seja, o que a gente observa é que, diferentemente de outros setores da economia, as farmácias de manipulação, na sua maioria, ou estão mantendo seu quadro de funcionários, ou mesmo contratando mais gente para dar conta da demanda. O que mais? Nós também falamos o seguinte: além de contratar ou demitir, em relação ao seu quadro de funcionários, você fez alguma medida, teve que alterar horário, implantar turno. E o que a gente observa, pessoal, é que a grandíssima maioria, né, quase 78%, manteve tudo igual, né? Então, não reduziu carga, não concedeu férias, não suspendeu temporariamente parte ou toda a equipe, o que esse número também conversa com os números anteriores, né, pessoal? Então, além de eu manter, ou muitas vezes ter que contratar mais gente,
né, esse pessoal está trabalhando full time. Tá? Então, e aí também, né, em relação à região norte, nordeste, centro-oeste, e aí os dados específicos por região. Além disso, nós perguntamos na pesquisa qual foi a maior dificuldade que você teve no mês de agosto, as suas maiores preocupações. E aí, o que a gente observa, pessoal? Para 62% dos respondentes, o maior desafio é a disponibilidade e o preço de insumos. Verifiquem que esta é a maior preocupação do empresariado desde maio. E essa preocupação vem se mantendo num platô alto, ou seja, a principal dor do empresariado no mês de agosto continua sendo a preocupação em relação ao preço de insumo e a disponibilidade de insumos. E aí, como também nos outros casos, a gente faz essa comparação ou esse levantamento também dividido por regiões do país. Veja que interessante aqui, que na região norte, quase 21% também se preocupando com falta de capital de giro, falta de crédito. Né? E aí também na região nordeste, na região centro-oeste, na região sudeste e na região sul. Mas o que é comum em todas essas regiões, assim como a média Brasil, é a preocupação do empresariado em relação à disponibilidade e preços de insumos. E também aproveitamos e perguntamos para o nosso empresariado qual a sua expectativa em relação aos próximos dias, à próxima quinzena, como ele enxerga. Aqui é uma maneira de a gente aferir o humor do nosso empresariado. Né? E veja que interessante, em nível Brasil, o empresariado magistral, ele é, na sua grande maioria, um empresário positivo, otimista. Né? Então, veja que apenas 7,3% afirmaram acreditar que o mês de setembro será pior que o mês de agosto. E a grande maioria, 45%, falando que vai ser igual, mas olha que interessante, muito próximo o índice de 40% de um pouco melhor. Então, isso ilustra que o empresariado magistral ele está otimista, com o pé no chão, mas otimista em relação ao próximo período. E aí, também, nós fazemos todas essas divisões pelas regiões do país e veja a preocupação também que se destaca aqui na região Nordeste, 15,4%, avaliando que pode ser muito pior. Né? Então, também região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. E também nós aproveitamos a pergunta, a pesquisa, para perguntar para os nossos associados qual é a percepção deles em relação ao trabalho da Anfarmag. Ou seja, como que o empresariado avalia o trabalho da Anfarmag? Ele está ajudando? Ele está atrapalhando? Né? Os trabalhos da Anfarmag estão ajudando o empresariado? Está atrapalhando esse empresariado? E veja que interessante, pessoal. No mês de agosto, a Anfarmag tem o maior índice de aprovação dos nossos associados. 65,8% afirmaram que a Anfarmag está ajudando muito. E quase 33% que está ajudando um pouco e está ajudando. Então, quando a gente soma esses dois valores aqui, né, nós temos um índice de aprovação muitíssimo grande. E aí, mais uma vez, eu estou, como diretor executivo da Anfarmag, assumindo um compromisso aqui com você. O compromisso de, apesar dessas avaliações absolutamente positivas, e que, sem sombra de dúvida, é um estímulo, mas o nosso compromisso, o meu compromisso e da minha equipe, de continuar lhe apoiando, de portas abertas para tudo aquilo que você precisar. Então é isso, pessoal. Deixa eu parar aqui a
o compartilhamento da tela. Esses são os principais achados da nossa pesquisa de agosto. E, para você ter esse e-book, faz o download lá no stand da Anfarmag, no Congresso Consulfarma. Este material, ricamente ilustrado, está disponível para que aí sim você possa estudar, comparar os seus resultados e tomar decisões aí. Então é isso, pessoal. Encerramos esse bate-papo e a nossa equipe, obviamente, continua à sua disposição, tá bom? Um abraço, bons negócios a todos. Tchau, tchau.